Um abraço, minha gente! Hoje é terça-feira, estamos aqui ao vivo para mais um programa Jogada de Classe, programa que leva o esporte a sério e que respeita a sua opinião. Quero agradecer aos internautas, aqueles que nos acompanham no Facebook, no Twitter. Muitas manifestações. Ontem o Breno teve a grande ideia de colocar uma foto nossa aqui, né? Porque ele ficou todo feliz e com toda razão de estar ao lado de duas feras. Ontem estava aqui o Flávio Carvalho, o Flávio Anselmo, e o Breno veio aqui substituir o nosso Paulinho Azeredo, que não pôde vir ontem. E ele quis tirar uma foto, postou e deu uma avalanche de pessoas com opiniões maravilhosas. Programa que não tem jabá, programa que respeita, melhor programa do Brasil, melhor programa de Minas, melhor programa de BH e por aí vai, né? Só feras e uma série de manifestações que nos deixaram, né, Breno? Verdade. Muito felizes, muito alegres. Muito obrigado a vocês que nos acompanham. Vocês sabem, não precisamos de ter uma grande audiência, uma audiência qualificada como essa, que é a sua aí do outro lado. E no dia a dia também a gente percebe isso. Eu encontrei o senhor no sábado, ele parou, ficou conversando comigo durante 5 minutos de relógio, fazendo elogios, falando da seriedade que é o nosso programa, né? Que a gente não precisa de fazer brincadeira para ter audiência. Então ele falou, não, vocês têm um público seleto, cuidem bem desse público que durante muito tempo vai ter muita gente acompanhando vocês. Beleza, fico muito feliz, ficamos todos nós felizes e satisfeitos. Bom, no dinamismo do futebol, meus amigos, vejam só como é que as coisas acontecem. Ontem eu disse aqui, né, para vocês todos que nos acompanham, fiz a seguinte colocação para o nosso Breno. Gente, por que, isso ontem, 1h da tarde, por que o Atlético teima em colocar o Jô numa delegação, passagem de avião, hospedagem de hotel, perder tempo com o Jô no campo? O Jô no Atlético já encerrou, eu falei isso ontem, 1h da tarde, né? Antes de você saber de um fato que já havia ocorrido. Completamente, ninguém sabia de nada. Verdade. Né? Chega ontem à noite, de tardinha, o Maluf abre o livro e fala que o Jô, o Emerson Conceição, que nós já dissemos aqui dezenas de vezes, que nem deveria ter vindo. O André, que deu-se a ele oportunidades diversas, que todos acreditaram nele, o Atlético, a torcida, comissão técnica, nós jornalistas, por se tratar ainda de um jovem e tudo mais, também veio, o que resolveu? Só criou problema para ele mesmo, para o clube, para os seus familiares, que eu sei que penam com essa situação. Enfim, 3 jogadores foram dispensados ontem. Resta saber se esse fato, esse acontecimento, essa dispensa não vai ter influência, né? Acredito que não. Uma coisa, outra coisa, já dizia um filósofo de futebol. Mas, de qualquer maneira, vamos conversar com os nossos comentaristas. Uma belíssima atitude do Atlético, oferecendo a 1.000 pessoas que fossem doar sangue lá no Hemominas, o ingresso de graça. O que aconteceu? Foram muito mais de 1.000, né? Uma confusão muito grande, mas o Atlético já soube administrar isso aí. Bela atitude do Atlético, devia ser sempre assim. Agora, continue doando sangue, independentemente de ganhar ingresso para assistir aos jogos, seja de Atlético, Cruzeiro, América, Flamengo, Santos ou outro clube qualquer, tá bom? Enquanto isso, pelo lado do Cruzeiro, a alegria, a satisfação de ver o William em campo. Aí eu pergunto, Toninho, lá no Atlético, o garotão lá, Luan, o menino, né? Menino maluquinho, a cara dele é de menino maluquinho mesmo. O Luan quebrou a costela. 10 dias depois estava jogando e tal. Hoje põe a mão, sente um pouquinho, mas jogou. O William também saiu, né? Acho que a notícia foi de que ele teria quebrado a costela. uma fissura, né? Fissurado. Uma fissura, Fissura, não é? né? Voltou e está aí treinando à disposição do Marcelo. Mas tem uma palavra muito forte que cura qualquer doença ou qualquer fase. A vontade, né? Vontade é tudo na vida. Se eu não tiver vontade de vir aqui, eu não venho. Se não tiver vontade de caminhar 3, 5 minutos, eu não vou fazer. Então essa é a vontade do garoto, ele quer jogar. Isso ajuda, acelera até a parte mental dele em absorver bem essa cura. Então o William, meus amigos, está à disposição do técnico Marcelo. Se vai entrar ou não, se vai ficar no banco como opção, isso a gente tem que esperar, né? Enquanto isso, o Flamengo vive seus problemas, o Santos vive até momentos também de dificuldade, que perdeu a última partida em casa, isso causou um mal-estar, mas tem a volta de bons jogadores no jogo contra o Cruzeiro. Certo é que amanhã o Brasil vai parar para ver esses 2 grandes e maravilhosos jogos, Atlético e Flamengo, Santos e Cruzeiro. E aí, madame?
Vamos chamar o pessoal? Vamos lá. Você já sabe, né? Se você quer participar com a gente, é só enviar um e-mail para jogadadeclasse@jogadadeclasse.com.br, através do nosso Twitter, que é o @jogadadeclasse, e também do Facebook, facebook.com/programa Jogada de Classe. E se você quer nos assistir através do seu tablet ou do seu computador, www.jogadadeclasse.com.br, link ao vivo. Ok, eu vou chamar de cara, meus amigos, para depois vocês comentarem, a gente já sabedor, se bem que o Maluf falou sobre a dispensa, mas não falou o motivo, né? Falou o motivo. Mas vamos ouvir primeiro o Maluf, para depois a gente ouvir a opinião de vocês. Diretor do Atlético falando aqui a respeito da dispensa de 3 jogadores, Conceição, Jô e André. Vim aqui hoje para passar uma notícia para vocês. Eu vou ser breve na explanação. Nós fomos jogar em Curitiba no domingo. Dentro do nosso planejamento, nós jantaríamos no hotel do Levi Coupe, lá em Curitiba. Foi toda a delegação, toda a comissão técnica. E saímos por volta de 1h30 e retornamos ao hotel. 3 atletas cometeram uma indisciplina grave, infringindo as normas disciplinares do clube, e num contato com o presidente e numa reunião com o Levi, nós definimos que esses jogadores não fazem parte do elenco mais do Atlético. É o Jô, o André e o Emerson. Nós poderíamos... Emerson Conceição. Nós poderíamos deixar para divulgar isso na quarta-feira, na quinta, depois do jogo com o Flamengo. Nós temos um elenco de 30 atletas e nós não abrimos mão de parte disciplinar de forma alguma. Num passado recente, trouxemos o Jô de volta depois de cometer uma indisciplina por entender que ele passava por um momento familiar, por um momento pessoal ruim, e nós olhamos mais o lado humano e reunimos com a comissão, com o Levi, fomos no presidente e pedimos de novo para que o Jô fosse integrado. Na parte disciplinar, nós não abrimos mãos. E foi uma atitude muito inconveniente dentro do próprio hotel que nós estávamos, e esses jogadores estão afastados e entregues ao departamento jurídico. Eu não concordo muito com esse negócio de lado humano. Claro que concordo, tem que se olhar o lado humano e... Nossa Senhora, é claro. Mas no caso do Jô específico, eu me lembro bem que o Toninho, isso antes daquele período eleitoral, que o Toninho ficou fora por causa do horário do programa, que ele trabalha, tem que cumprir a obrigação dele, quando estourou o negócio do Jô, e que o Jô foi visto numa balada e tudo mais, o Toninho falou, não, se realmente ele está com problema pessoal, ele devia estar na igreja, pedindo a Deus proteção, a um pastor pedindo orientação, a um padre. Leia a Bíblia. Hein? Leia a Bíblia. Lendo a Bíblia. Enfim, né, o cara sai de um problema pessoal, que é uma separação da mulher, falando com franqueza absoluta aqui no programa. O cara vai pra balada, pra uma boate, ficar até 5 horas da manhã bebendo, não tá com problema pessoal. Na verdade, Orlando, todos nós temos problemas pessoais, né? O Atlético tem um elenco de 30 jogadores, imagine se cada um deles for cometer um ato de disciplina por problema pessoal. Um clube de futebol não ia sobreviver dessa forma. Só que, na verdade, o que ele falou, isso olhei o lado humano, não foi bem assim, não. Esse lado humano que ele olhou é que o Jô ainda tinha um contrato longo com o Atlético. Então, eles tentaram recuperar um atleta para não perder, para não desvalorizar o produto deles. A realidade foi essa, mas fica insustentável. O jogador vem a público, vem perante a imprensa, pede desculpa pelo fato e cometeu uma atitude dessa dentro do hotel, Orlando. Tudo dentro do hotel é vigiado. O Atlético tem segurança. Eu fico em dúvida se eles não fizeram isso de propósito. Ô, Maurício, para o nosso Breno Galante fazer o comentário importante dele, eu digo o seguinte, com todo o respeito que me merecem os jogadores, e você sabe que minha vida é feita nessa situação. Eu respeito para ser respeitado. Eu gosto de ser respeitado. Por isso a minha postura como homem, como jornalista, como músico, seja lá qual a profissão, é de respeito absoluto. Mas às vezes quando eu digo, não, claro, não estou generalizando, tem muita gente boa no futebol.
Mas jogador de futebol, em sua maioria, só sabe jogar bola. Na cabeça não tem nada. Pois é, Orlando, você falou uma coisa que eu estava realmente pensando aqui. Acho que o problema do Jô, ele vai muito além do futebol. Eu acho que isso vai de uma criação, isso vai de uma formação, de uma estrutura, porque você imagina um jogador desse que ganha cerca de 200 mil por mês, ele pode ter a vida que quer, né? Claro, ele tem que ter uma disciplina, ele é uma figura pública, mas ele escolheu e optou por isso quando ele começou a carreira dele. E chegar num momento como esse, ele colocar tudo a perder dentro do hotel, igual o Maurício falou, gente, tanto local que ele poderia fazer isso, como o Ronaldinho, a gente está careca de saber que fazia na casa dele fechado, sem ninguém ficar sabendo, fazer dentro do hotel, com a delegação toda lá. Eu acho que chegou num ponto que extrapolou o limite, né? Até da própria hierarquia. Desrespeito, um desrespeito contra a instituição, contra o Levi. E o que mais me preocupa é que o Levi via sempre a público defender o Jô. O Levi era quem estava incentivando e falando que confiava no Emerson Conceição. Né? Quando a torcida sempre bateu no Emerson Conceição. O Levi, no último jogo contra o Flamengo, ele ia colocar o André para entrar. O Douglas Santos machucou. Ele confia ainda no André. E fora de campo, olha aí o retorno que eles estão dando para o Levi Coupe. Aí eu volto a fazer aquele questionamento de novo. O Atlético não está concentrado de novo para o jogo contra o Flamengo aqui. Se com concentração... Desvia o assunto, né? Entre os jogadores. Pois é, se com concentração acontece uma coisa dessa, eu fico pensando o seguinte, e sem concentração? Será que existe ainda no futebol brasileiro, já tem eles têm como histórico, será que pode haver uma situação de saber lidar sem concentração um jogador de futebol? No meu ponto de vista, ainda não pode. Ok, eu vou deixar para o Toninho responder essa pergunta que eu vou fazer, Toninho, no próximo bloco, já estouramos, que é o seguinte, na época de vocês, não tinha, por exemplo, a questão do psicólogo. Hoje, quase todos os clubes têm psicólogo ou psicóloga, né, um profissional do ramo, dentro do clube, trabalhando com jogadores. Será que nem isso resolveu o problema? Pensa nisso aí para você nos responder daqui a pouquinho. Rápido intervalo, a gente segue com vocês. Mandem suas mensagens, porque a Adriana Ferreira daqui a pouco vai representá-los aqui. Até já, meus amigos.